Ninguém em Vila Colheita sabia que os 3 filhotes de lobo enlameados que roubavam cascas de milho da varanda de Maren Willoughby eram príncipes. Apenas o lobo negro ferido que observava do campo conhecia a verdade. A luz do sol do final do outono espalhava-se pelo vale, transformando os campos de milho num mar dourado e agitado. Folhas secas sussurravam sob o vento, enquanto um trovão distante ressoava para além das colinas Blackbriar. O ar cheirava à terra úmida, fumo de lenha e ao pão de maçã a arrefecer na pequena casa de pedra de Maren. Maren apressou-se pelo quintal, com uma cesta encostada à anca. Aprendera a realizar a maioria das tarefas sozinha, embora nem sempre com graça. A sua bota prendeu-se a uma trepadeira solta. A cesta virou-se. 6 maçãs amarelas escaparam e rolaram em todas as direções. Maren fechou os olhos. Claro que sim. Uma maçã parou ao lado da varanda. Outra desapareceu por baixo da cerca. A maior rolou diretamente para uma pilha de cascas de milho. E a pilha espirrou. Maren congelou. As cascas espirraram de novo. Lentamente, ergueu o ancinho de madeira ao lado da porta e aproximou-se. Um pequeno focinho branco apareceu entre as folhas secas, depois 2 olhos âmbar brilhantes. Um segundo filhote levantou a cabeça, com uma tira de seda de milho sobre a testa, como um disfarce muito pobre. O terceiro permaneceu enroscado por baixo deles, a tremer. Oh! Maren sussurrou. O primeiro filhote tentou rosnar. Saiu como uma pequena tosse. Maren baixou o ancinho. Assustador. As suas orelhas achatavam-se com óbvia ofensa. Ela ajoelhou-se cuidadosamente. Todos os 3 eram maiores do que filhotes de lobo comuns, mas ainda eram jovens. Lama escurecia as suas patas, espinhos agarravam-se à sua pelagem e a fome aguçava os seus pequenos rostos. O mais pequeno choramingou. O sorriso de Maren desapareceu. O seu corpo cintilou estranhamente sob as cascas, mudando a meio caminho para a forma humana antes de voltar rapidamente. Pânico encheu os seus olhos dourados. A sua respiração tornou-se rápida e superficial. Calma, ela murmurou. Os outros 2 moveram-se protetoramente à sua frente, mas Maren não recuou. Estendeu uma mão vazia e deixou o seu cheiro espalhar-se naturalmente ao vento. Milho quente, seda, mel selvagem e camomila. Mais adiante, no campo, o enorme lobo negro levantou a cabeça. O cheiro tocou-o como luz solar a entrar numa sala trancada. A dor ainda ardia em torno da ferida prateada pela lua no seu ombro. Os seus instintos estiveram a agitar-se sob a sua pele durante horas, furiosos e meio selvagens. No entanto, no momento em que o cheiro de Maren o alcançou, os rosnados na sua mente pararam. O seu lobo ficou completamente imóvel. Companheira. A respiração de Rowan Thornhart engatou. Não. Ele governara Thornmere durante 12 anos. Sobrevivera a guerras, traições e jantares políticos suficientes para considerar a batalha uma experiência mais agradável. Ele não perdera o controlo porque uma ômega de voz suave cheirava a verão. Então Maren pegou no filhote assustado nos seus braços. Rowan quase saiu do esconderijo. Estás seguro? Ela sussurrou, esfregando círculos lentos entre as orelhas do filhote. Ninguém te está a pedir para seres corajoso agora. O pequeno lobo pressionou o rosto contra o peito dela. O seu tremor diminuiu. Os 2 filhotes mais velhos trocaram um olhar, depois aproximaram-se. Brem sentou-se na saia de Maren. O outro roubou uma maçã. Ela olhou para eles. Não sei quem vos criou, disse ela, mas claramente esqueceram-se da parte de pedir permissão. Dentro do campo de milho, o rei Alfa fechou os olhos. Finn mastigou a maçã ruidosamente. Brem fingiu não o conhecer. Maren suspirou. Maravilhoso. Criminosos. Uma rajada varreu o quintal. O filhote mais pequeno estremeceu novamente. Tudo bem. Maren levantou-se com ele nos braços. Entrem antes que a tempestade chegue. Um rosnado baixo veio do milho. Os filhotes endireitaram-se imediatamente. Maren virou-se. 2 olhos dourados brilhavam entre os talos. O lobo negro entrou na luz desvanecente, enorme e silencioso. A sua pelagem era mais escura que nuvens de tempestade, embora cobre cintilasse ao longo das suas costas sob o pôr do sol. Sangue manchava o seu ombro direito.
O coração de Maren deu um salto. Não de medo, de preocupação. Estás ferido. Rowan olhou para ela. Ela apontou para a casa. Entrem. O rei Alfa de Thornmere não se moveu. Maren pôs uma mão na anca. Podes olhar para mim, a vaporizar pela lareira. Finn fez um som suspeito que parecia uma gargalhada. Rowan lançou ao sobrinho um olhar assassino. Depois seguiu Maren pelo quintal. A porta, ela olhou para suas patas enlameadas. Absolutamente não. Ele parou. Ela espalhou uma toalha velha no chão. Limpa-as. Os três príncipes observaram o seu rei em silêncio deleitado. Rowan pisou lentamente a toalha. Maren sorriu. Bom menino. O seu lobo, traidor que era, abanou a cauda uma vez. Minutos depois, a porta fechou-se contra o vento crescente. A luz quente encheu a casa, enquanto três filhotes se amontoavam à volta do pão e um poderoso lobo negro se acomodava perto da cadeira de Maren. Então Bram deixou cair algo da boca. Um pequeno fecho dourado bateu no chão. Maren pegou nele. Uma coroa real fora esculpida na sua superfície. Atrás dela, o lobo ferido abriu os olhos. Lá fora, trompas de caça ecoaram pelo vale. A tempestade chegou antes que Maren pudesse decidir o que o fecho real significava. A chuva bateu nas janelas da casa, em cortinas prateadas. E o vento soprou pelos campos de milho, com um uivo longo e inquieto. Lá dentro, a luz do fogo aquecia as paredes de pedra, enquanto 4 lobos enlameados ocupavam quase todas as superfícies secas que ela possuía. Maren estava de pé junto à mesa, segurando o fecho dourado entre 2 dedos. A coroa esculpida cintilou. Atrás dela, os 3 filhotes tornaram-se invulgarmente interessados no pão. Vocês por acaso sabem de onde isto veio? Finn olhou para o teto. Bram examinou a sua pata. Leo escondeu o nariz debaixo da cauda. Maren olhou para o lobo gigante perto da lareira. E suponho que você também não sabe de nada. Rowan sustentou o seu olhar sem pestanejar. Isso foi quase convincente. O trovão abalou o telhado. Lyle estremeceu, e a suspeita de Maren suavizou-se imediatamente. Ela colocou o fecho numa prateleira alta. Perguntas mais tarde. Calor primeiro. O filhote mais pequeno permaneceu enroscado perto da lareira, mas o seu tremor tinha regressado. Maren enrolou-o num velho cobertor verde e meteu as pontas debaixo das suas patas. Ele piscou-lhe os olhos com solenidade dourada. Pronto, sussurrou ela. Nenhuma tempestade te pode alcançar agora. Lyle pressionou o nariz contra o pulso dela. O simples gesto puxou dolorosamente o peito de Rowan. Durante meses, o menino evitara quase toda a gente no palácio. Morderam 2 médicos, esconderam-se debaixo das mesas do conselho e uma vez permaneceram em forma de lobo durante 6 dias, porque ninguém conseguia acalmá-lo o suficiente para mudar de forma. Agora, descansava sob a mão de Maren como se sempre ali tivesse pertencido. O seu cheiro encheu a casa com mais força no calor. Mel, camomila, seda de milho seca ao sol. Casa, o lobo de Rowan murmurou. Rowan rejeitou a ideia imediatamente. Ele tinha um palácio. Tinha 47 quartos, 3 grandes salões e criados suficientes para impedir qualquer pessoa razoável de levantar uma chaleira. Nunca cheirara a casa. Maren aproximou-se dele com uma tigela de água morna e vários panos limpos. A tua vez. As orelhas de Rowan inclinaram-se para trás. Ela ajoelhou-se ao lado do seu ombro ferido. Não sejas difícil. Ele lançou-lhe um olhar frio. Já tenho 3 filhos a roubar o meu jantar. Não tenho energia para negociar com um lobo dramático. Finn baixou a cabeça para esconder o que soava suspeitosamente a um grunhido. Rowan estendeu lentamente a sua perna ferida. Maren sorriu. Vês? Estamos a aprender. A ferida parecia pior sob a luz do fogo. Sangue escuro seteara na sua pelagem negra, e a pele à volta carregava o leve brilho cinzento do envenenamento por prata lunar. A expressão de Maren mudou. Isto não fora causado por uma flecha de caçador. Rowan ficou imóvel. Os seus dedos moveram-se suavemente à volta da ferida sem tocar no centro. Ela sabia o suficiente sobre cura para reconhecer veneno, mas não tinha razão para reconhecer o metal em si. A minha avó costumava tratar guardas de fronteira, explicou ela suavemente.
Ela ensinou-me o que a prata lunar fazia a um lobo. Pela primeira vez, Rowan estudou-a com algo para além da suspeita. Maren mergulhou o pano na água. Vapor carregava alecrim e mil ramas esmagado para o ar. Isto vai arder. Ele permaneceu imóvel. Ela pressionou o pano quente no seu ombro. As garras de Rowan arranharam o chão. Oh, não sejas orgulhoso, murmurou ela. A dor ainda dói a reis e a párias da mesma forma. O seu olhar aguçou-se. Maren fez uma pausa. Isso foi apenas uma expressão. Rowan desviou o olhar. As suas mãos continuaram a trabalhar cuidadosamente. Limpou o sangue, aplicou um bálsamo verde espesso e depois envolveu o seu ombro em linho rasgado de uma das suas melhores fronhas. Lá se vai o conjunto a combinar, suspirou ela. O lobo olhou para o tecido arruinado. Você não vale uma fronha inteira, informou ela. Talvez metade. A sua cauda bateu no chão uma vez. Maren começou. Rowan imediatamente a silenciou. Um sorriso apareceu lentamente no seu rosto. Você acabou de abanar a cauda? Ele virou a cabeça para o fogo. Você abanou. Bram subiu para o tapete e abanou a própria cauda entusiasticamente, como se estivesse a oferecer uma demonstração. Maren riu. O som era suave e brilhante, elevando-se acima da chuva. Rowan sentiu-o instalar-se em algum lugar profundo dentro dele, num lugar que estivera silencioso por demasiado tempo. Ouvira mulheres rir em salões de baile. Ouvira nobres rir das suas observações cuidadosas porque queriam a sua aprovação. Maren ria porque um rei ferido perdera uma discussão com a sua própria cauda. Estranhamente, ele preferiu isso. Ela carregou tigelas de ensopado de frango para a mesa, depois colocou uma tigela maior perto de Rowan. Ele cheirou-a. Sim, é para você. Ele não se moveu. Maren cruzou os braços. Você seguiu-me lá para dentro. Você permitiu que eu o tratasse, mas o ensopado é onde você traça a linha? Rowan cheirou batatas, frango e tomilho. Era comida simples, nada como as refeições reais cuidadosamente arranjadas, que raramente terminava. O seu estômago traiu-o com um rosnado baixo. As sobrancelhas de Maren ergueram-se. Finn latiu uma vez. Exatamente, disse ela. Até o pequeno criminoso concorda. Rowan baixou a cabeça e comeu. Ao segundo bocado, a dignidade tornou-se menos importante. Mais tarde, o fogo ardia baixo enquanto a tempestade suavizava para uma chuva constante. Os filhotes dormiam juntos debaixo do cobertor verde, patas enroscadas e barrigas cheias. Maren sentou-se na sua cadeira de baloiço com uma cesta de costura no colo. A cada poucos momentos, ela olhava para o curativo de Rowan. Ele fingiu não notar. Você precisa de um nome, disse ela. Os seus olhos abriram-se. Eu não posso continuar a chamar-lhe grande problema enlameado. Rowan acreditava que essa descrição se tornara permanente. Maren estudou-o pensativamente. Tempestade. Ele encarou o pelo. Você chegou com uma. Você parece uma. E tem a personalidade de uma. As suas orelhas achatavam-se. Tempestade, então. Ela voltou à sua costura, cantarolando baixinho. Rowan deveria ter saído assim que o veneno enfraqueceu. Os guardas estavam a procurar. O seu reino precisava dele. O traidor que disparara a flecha permanecia livre. No entanto, quando a cabeça de Maren inclinou lentamente contra a cadeira e o sono suavizou o seu rosto, Rowan levantou-se apesar da dor e aproximou-se. Deitou-se aos pés dela, colocando o seu corpo entre ela e a corrente de ar frio debaixo da porta. Maren mexeu-se. Os seus dedos desceram para a pelagem atrás da sua orelha. Boa noite, Tempestade. Rowan fechou os olhos. Disse a si mesmo que ficou porque os príncipes estavam seguros. O seu lobo sabia melhor. Lá fora, trompas reais ecoavam pela chuva. Lá dentro, o rei Alfa descansava sob a mão gentil de uma ômega e percebeu que já não queria que a tempestade acabasse. Amanhã chegou silenciosamente à Vale da Colheita. A chuva ainda se agarrava às janelas em contas prateadas, mas a tempestade passara, deixando os campos lavados sob um céu azul pálido. Dentro da casa, o fogo ardera até as brasas brilhantes, e o quarto cheirava a alecrim, pão quente e 4 lobos a dormir. Maren abriu os olhos na cadeira de baloiço. A sua mão ainda estava enterrada na pelagem negra,
Tempestade estava deitada aos pés dela, o seu enorme corpo a bloquear a corrente de ar frio debaixo da porta. Um olho dourado abriu-se quando ela se moveu. Você ficou. A sua expressão sugeria que ele simplesmente se esquecera de sair. Maren sorriu e coçou atrás da sua orelha. Tempestade encostou-se aos seus dedos antes de se conter. Ela reparou. Ele reparou que ela reparou. Nenhum deles mencionou. Um suave baque veio da rocha. Maren virou-se assim que o filhote mais velho começou a brilhar. A pelagem branca desvaneceu-se em pele quente. As patas tornaram-se mãos. Em segundos, um menino de cabelos escuros, de talvez 8 anos, sentou-se emaranhado no cobertor verde, olhando para ela com olhos âmbar arregalados. O segundo filhote mudou-se ao lado dele. Parecia mais novo, com olhos cinzentos sérios e cabelo castanho despenteado em todas as direções. O mais pequeno permaneceu em forma de lobo. Maren piscou. Os meninos piscaram de volta. Bem, disse ela calmamente, isso explica por que é que vocês entenderam tudo o que eu disse. O menino mais velho levantou o queixo. Entendemos a maior parte. Tempestade fechou os olhos. Maren escondeu um sorriso. Nomes? Seguiu-se uma pausa. Finn, o segundo menino respondeu mais cuidadosamente. Brum. Maren olhou para o filhote mais pequeno. A confiança de Finn desvaneceu-se. Ele é Leo. Nenhum apelido se seguiu. Maren não pressionou. Encontrou 2 camisas velhas numa arca de cedro e dobrou as mangas até as suas mãos aparecerem. A camisa de Finn chegava-lhe aos joelhos. As calças de Bram tiveram de ser atadas com barbante de cozinha. Pareciam menos fugitivos perigosos e mais crianças que tivessem perdido uma discussão com um cesto de roupa suja. Maren pôs pão de milho na mesa. Os olhos de Bram arregalaram-se. Podem comê-lo, disse ela. Ela imediatamente pegou em 3 pedaços, um de cada vez. Ele devolveu 2. Vários minutos depois, Maren notou que a frente da sua camisa parecia estranhamente quadrada. Bram. Ele congelou. Estás a esconder pão nas tuas roupas? Não. Uma migalha quente caiu da sua manga. Finn desviou o olhar em traição. Maren suspirou. Vocês rapazes são criminosos muito maus. 5. A cauda de Tempestade bateu no chão uma vez. Após o pequeno almoço, Maren trouxe um monte de cascas de milho secas. Amaciou-as em água morna, amarrou-as com barbante e moldou-as em bonecas pequenas. Finn observou desconfiado. Para que servem essas coisas? Nada importante. Então por que as fazes? Porque nem tudo tem de ser importante. Essa resposta calou-o. Em breve, Bram estava cuidadosamente a amarrar braços minúsculos. Finn insistiu que a sua boneca precisava de uma espada. Maren deu-lhe uma agulha de tricô partida, que ele aceitou com grande dignidade. Lyle observava debaixo da mesa. Maren fez a boneca mais pequena e colocou-a perto das suas patas. Tinha braços tortos, uma cabeça redonda e 2 orelhas pontudas. Esta é um lobo, disse ela. Leo cheirou-a. Depois, levou-a para o seu cobertor. Tempestade observou tudo do lado da lareira. Maren nunca exigiu que Lyle mudasse. Nunca perguntou por que ele não falava. Ela simplesmente deixava espaço ao lado da sua cadeira e permitia que ele o escolhesse. À tarde, ele aproximou-se. Quando o trovão murmurou fracamente sobre as colinas distantes, a respiração de Lyle acelerou. O seu corpo cintilou entre as formas. Maren ajoelhou-se imediatamente. Olha para mim. Ele não conseguia. Ela colocou a mão no chão entre eles. Não tens de lutar contra o teu lobo. Deixa-o saber que estás assustado. Ele também está assustado. O seu cheiro aprofundou-se. Mel aquecido pela luz do sol. Leo pressionou o nariz na sua palma. O seu tremor parou. Atrás deles, Rowan sentiu o seu ombro ferido relaxar. A dor não desapareceu, mas a raiva causada pelo veneno recuou. Não era submissão. O cheiro de Maren não forçava a obediência. Oferecia segurança. Rowan conhecera ômegas raros que podiam excitar exércitos ou fortalecer comandos alfa. Nunca conhecera uma cuja presença pudesse convencer um lobo ferido de que era seguro descansar. Leo mudou-se. Um menino pequeno apareceu debaixo do cobertor, o seu cabelo claro, úmido de suor. Maren envolveu o tecido à volta dele sem surpresa. Fizeste lindamente. Os seus lábios moveram-se.
Maren, a sala ficou em silêncio. Os olhos de Finn encheram-se primeiro. Bram baixou a cabeça rapidamente. Era a primeira palavra que Leo falara em meses. Maren tocou-lhe na bochecha. Sim, meu querido. Estou aqui. Rowan desviou o olhar da cena, mas algo apertou dolorosamente sob as suas costelas. Mais tarde, Finn e Bram discutiam a última espada de casca de milho. Eu tive-a primeiro, disse Finn. Tu deixaste-a. Eu sou o mais velho. Isso não a torna tua. A frustração de Finn aguçou-se. Dama. Poder rolou pela casa. As janelas tremeram. O fogo subiu de repente. A mão de Bram abriu-se contra a sua vontade, largando o brinquedo. Maren começou. O rosto de Finn ficou pálido. Tempestade levantou-se de imediato, a autoridade real respondendo ao comando da criança com um rosnado de aviso. A pressão desapareceu. Maren pegou lentamente na pequena espada. Isso, disse ela suavemente, não foi um comando alfa comum. Ninguém respondeu. Ela olhou para os meninos assustados, depois optou por não os encurralar. De onde quer que venham, disse ela. As crianças não deveriam ter de ganhar o direito de se sentirem seguras. Rowan sustentou o seu olhar. Pela primeira vez, o Rei Alfa questionou se uma pequena casa poderia proteger a sua família melhor do que um palácio. Naquela noite, Maren saiu para recolher lenha. Perto da janela dos fundos, parou. Pegadas humanas marcaram o chão molhado. Começaram exatamente onde Tempestade dormira na noite anterior e levaram em direção à estrada real. Maren ficou de pé debaixo da janela dos fundos, olhando para as pegadas até o frio da manhã lhe escorrer pelo vestido. Eram inconfundivelmente humanas. Pés descalços tinham pressionado o solo molhado onde Tempestade dormira, depois atravessaram o quintal em direção à estrada real. Nenhum rastro de lobo continuou além desse ponto. Maren virou-se lentamente em direção à casa. Lá dentro, o grande lobo negro deitou-se perto da lareira com o ombro vendado virado para o fogo. Os seus olhos dourados seguiram-na através do vidro. Interessante, murmurou ela. Tempestade bocejou. Foi uma excelente performance. Ela entrou, trazendo a lenha, e colocou-a ao lado da parede. Finn e Bram ainda discutiam se o mingau ficava melhor coberto de mel. Laios sentou-se à mesa em forma humana, abraçando o seu lobo de casca de milho torto. Maren olhou para a Tempestade novamente. Ele olhou de volta com a calma inocência de uma criatura que absolutamente não se tornara um homem durante a noite. Você não saberia nada sobre pegadas, pois não? Uma orelha negra contraiu-se. Isso não é uma resposta. Tempestade pousou o queixo nas patas. Finn rapidamente levantou a sua tigela. O mingau está muito bom. Maren estreitou os olhos. Por que é que isso soa a uma distração? Porque Bram pôs mel demais. Bram pareceu ofendido. Não existe tal coisa. A batida soou antes que Maren pudesse continuar a sua investigação. 3 batidas firmes soaram contra a porta. Tempestade levantou-se tão rapidamente que o cobertor escorregou das suas costas. Cada músculo do seu corpo contraiu-se. Os meninos calaram-se. Maren reparou. Ela pegou no atiçador de ferro ao lado da lareira, depois abriu a porta apenas alguns centímetros. Um homem alto estava na varanda. Usava um casaco de lã escura, botas gastas de viagem e um cinto de couro com uma espada curta. O seu cabelo negro estava úmido da névoa. Uma cicatriz tênue atravessava a borda da sua mandíbula, e os seus olhos eram da mesma cor âmbar profunda que os de Tempestade. A aderência de Maren apertou o atiçador. O estranho olhou para ele. Devo ficar preocupada? Depende de por que você está aqui. O seu olhar passou por cima do seu ombro, abrangendo a casa sem parecer fazê-lo. Por um breve momento, a sua expressão suavizou-se ao ver os meninos. Depois tornou-se ilegível novamente. O meu nome é Ronan Thorn, disse ele. Sirvo como guarda florestal sob a coroa. Dentro da casa, Finn fez um som de engasgo. Bram imediatamente chutou-o por baixo da mesa. Maren olhou por cima do ombro antes de voltar a atenção para o estranho. Um guarda florestal real? Sim. Você veio sozinho. Eu trabalho melhor sozinho. Isso soa suspeitamente como algo que um homem suspeito diria. O canto da sua boca moveu-se. Maren notou isso também.
O cheiro de Ronan alcançou-a com a mudança do vento. Fumo de cedro, pinheiro negro, ferro frio e o ar carregado antes de uma tempestade. A sua respiração engatou. Não o homem. Isso era impossível. O cheiro. O mesmo cheiro permanecia na pelagem de tempestade sempre que ela lhe mudava os curativos. O mesmo cheiro permanecera ao lado da lareira depois de o lobo desaparecer durante a noite. Maren olhou para além de Ronan. Tempestade já não estava dentro de casa. O tapete ao lado do fogo estava vazio. O seu pulso tropeçou. Estou à procura de 3 crianças desaparecidas, continuou Ronan, e de um lobo negro ferido. Maren cruzou os braços. Essa é uma coleção muito específica. Eles pertencem juntos. Pertencem? Os seus olhos sustentaram os dela. Deveriam. Algo sob as suas costelas aqueceu. Não era medo, embora devesse ter sido. Ronan carregava poder silenciosamente, da forma como as montanhas carregam neve. Ele não precisava de levantar a voz para mudar o ar à sua volta. No entanto, havia exaustão no seu rosto, a mesma solidão que ela vira nos olhos de tempestade. Atrás dela, Lyra sussurrou. Tio Ho. Finn deixou cair a sua tigela. Caiu no chão com um estrondo. Mingau espalhou-se pelas pedras. Todos congelaram. Finn olhou para a bagunça. Eu escorreguei. Você estava sentado, disse Maren. Sim. Ronan fechou os olhos brevemente. Maren deu um passo para o lado. Você pode entrar, guarda Thorne, mas se os assustares, eu ainda tenho o atiçador. Eu acredito em você. Os meninos observaram-no entrar com as expressões solenes de crianças, a tentar desesperadamente não correr para os seus braços. Ronan tirou o casaco, revelando uma camisa escura esticada sobre ombros largos. Quando ele estendeu a mão para a cadeira, a dor contraiu-lhe o rosto. O seu ombro direito, Maren notou imediatamente. Você está ferido. Não é nada. Era exatamente o que o rosto de tempestade dizia. Ronan fez uma pausa. Maren aproximou-se dele lentamente. Onde está o lobo? Ele foi-se embora. Quando? Recentemente. Sem fazer barulho. Ele é invulgarmente silencioso. E invulgarmente inteligente. Sim. E a sua ferida estava no ombro direito? O silêncio instalou-se entre eles. O lobo de Ronan agitou-se sob a sua pele, satisfeito com a proximidade dela. O seu cheiro envolveu-o, quente e doce, aliviando o veneno ainda enterrado no seu sangue. Maren aproximou-se. A sua respiração mudou. Ela notou isso também. Você cheira a ele, disse ela suavemente. O olhar de Ronan desceu para o rosto dela. Talvez ele cheire a mim. Isso seria uma coincidência muito estranha. A vida contém muitas delas. Maren quase sorriu. Você não é muito bom a mentir. Disseram-me o contrário, por pessoas que tinham medo de discordar. Desta vez, ele sorriu. Transformou-o. Por um segundo perigoso, Maren esqueceu as pegadas, o fecho real e todas as perguntas não respondidas. O calor moveu-se através da ligação que nenhum deles compreendia bem o suficiente para nomear. Então Bram sussurrou para Finn. Ele está a olhar para ela de forma estranha. Não estou, disse Ronan. Finn sussurrou de volta. Ele pode ouvir-nos. Maren virou-se para esconder o seu sorriso. Serviu ensopado ao meio-dia. Ronan comeu à pequena mesa, enquanto os meninos se comportavam com uma polidez antinatural. Leo sentou-se ao lado dele, os seus joelhos quase a tocar. Maren observou Ronan a rasgar silenciosamente o seu pão em pedaços menores e a colocar o centro macio no prato de Leo. Ele fê-lo sem uma palavra. Leo notou. Ela também. Mais tarde, quando Maren levava a água da bomba, Ronan seguiu-a apesar do seu ombro. Eu consigo lidar, disse ela. Eu sei. Então por que está a carregar o balde mais pesado? Ele olhou para a linha distante de árvores. Hábito. Maren estudou-o. Ninguém jamais fizera a preocupação soar tão comum. À porta, outra rajada levou o seu cheiro até ele. O seu lobo avançou com um calor possessivo. Companheira. Ronan apertou o balde. Maren notou os seus olhos a piscarem dourados. Antes que pudesse perguntar, o som de cascos trovejou pela estrada. Um guarda real apareceu entre as árvores, a armadura a brilhar sob o sol pálido.
Ele desmontou, correu pelo quintal e parou quando viu Ronan. O rosto do guarda perdeu toda a cor. Depois, caiu de joelhos. Vossa Majestade. As palavras pareceram parar o vento. Merrin estava na varanda com uma mão ainda enrolada no balde de água. Em frente dela, o guarda real permaneceu de joelhos, cabeça baixa. Vossa Majestade. Rowan não se moveu. Nem os meninos. Até as galinhas junto à cerca pareciam invulgarmente interessadas. Merrin virou-se lentamente para ele. Vossa Majestade. O homem que se apresentara como guarda florestal fechou os olhos por um breve momento. Depois olhou para o guarda. Levanta-te. O comando foi suave, mas o poder rolou por baixo dele. O guarda levantou-se imediatamente. Merrin encarou o rosto de Rowan, procurando o estranho que carregara a sua água e alimentara Leo com o centro macio do seu pão. Ele ainda estava lá. Isso, de alguma forma, tornava a mentira pior. Finn interpôs-se entre eles. Ele pode explicar. Bram concordou. Ele explica muitas coisas. Normalmente mal, acrescentou Finn. Rowan lançou a ambos os meninos um olhar de aviso. Merrin pousou o balde antes de o largar e suspirou. Ninguém argumentou. Poucos minutos depois, Rowan estava de pé ao lado da sua pequena mesa de cozinha, enquanto o guarda esperava lá fora. Os meninos sentaram-se juntos no banco, parecendo tão culpados quanto 3 príncipes que passaram 2 dias a roubar pão de milho a uma ômega. Merrin cruzou os braços. Então, Rowan Thorne não existe. Existe, disse Rowan cuidadosamente. Não é simplesmente o nome na minha coroa. Você tem uma coroa. Sim. E um palácio. Sim. E aparentemente 3 príncipes desaparecidos. Finn levantou uma mão. Nós não desaparecemos. O reino inteiro estava a procurar por vocês. Nós sabíamos onde estávamos. Merrin apertou os lábios. Rowan quase sorriu. Ela apontou para ele. Não. A sua expressão tornou-se solene novamente. Merrin olhou para o tapete vazio ao lado da lareira. E tempestade. Seguiu-se o silêncio. Os olhos de Rowan moveram-se. A boca dela abriu-se. Não. Merrin, você era o lobo? Finn sussurrou para Bram. Isso está a correr melhor do que o esperado. Bram olhou para ele. Como? As bochechas de Merrin aqueceram-se à medida que várias memórias regressavam de uma vez. Ela lavara sangue da pelagem de Rowan. Chamara-lhe dramático. Dera-lhe a entender que ele valia meia fronha. Chamara ao rei Alfa um bom menino. Rowan pareceu lembrar-se dessa parte também. Você deixou-me coçar atrás das suas orelhas. A sua mandíbula apertou-se. O meu lobo estava ferido. O seu lobo abanou a cauda. Esse detalhe é desnecessário. Lyra cobriu uma pequena gargalhada com ambas as mãos. Merrin virou-se, mas um sorriso traiu-a antes que pudesse pará-lo. Rowan observou-o aparecer e algo dentro do seu peito relaxou. Ele esperara medo. Esperara raiva. Não esperara que ela o olhasse como se o segredo mais poderoso de Thornier fosse também ligeiramente ridículo. À tarde, o guarda real trouxera roupas simples para os meninos e uma mensagem a exigir o regresso de Rowan. Em vez de partir imediatamente, Rowan insistiu que visitassem o mercado da aldeia para comprar mantimentos. Merrin suspeitava que ele queria atrasar a conversa. Ela permitiu. A praça de Vila Colheita brilhava sob cordas de fitas de outono. Maçãs enchiam caixas de madeira, canela flutuava da padaria e músicos tocavam perto da velha fonte. Merrin caminhava ao lado dos meninos, enquanto Rowan seguia perto o suficiente para notar todas as pessoas que olhavam para ela. Ele notou especialmente o jovem vendedor de cabras. Merrin cumprimentou o homem calorosamente. Você está linda hoje. A expressão de Rowan arrefeceu. Merrin sorriu para a cabra castanha ao lado da banca. E quem é este belo rapaz? A cabra inclinou-se ansiosamente para sua mão. Rowan parou. Finn olhou para ele. Ela refere-se à cabra. Eu entendi. Você parece chateado. Não estou. A cabra esfregou-se na manga de Merrin. Rowan aproximou-se e colocou uma mão firme na parte inferior das costas dela. O toque era leve, protetor, possessivo o suficiente para Merrin notar. Ela olhou para cima para ele. Aconteceu alguma coisa. O animal tem chifres.
Também tem vários membros do seu conselho, imagino. Finn riu tão alto que um vendedor de maçãs se virou. O calor do momento desvaneceu-se quando uma voz familiar os alcançou. Ora, Maren Willoughby. Um casal bem vestido aproximou-se do outro lado da praça. O homem era Adrian Vale, o alfa que terminara o noivado de Maren anos antes. Ao lado dele estava sua esposa, envolta em lã azul cara. Adrian olhou para Maren com um sorriso fino. Ouvi dizer que ainda vivia sozinha. Os ombros de Maren enrijeceram. Rowan sentiu isso imediatamente. Adrian continuou. Algumas ômegas simplesmente não foram feitas para serem escolhidas. O mercado pareceu ficar mais silencioso. Maren ergueu o queixo. A antiga ferida ainda doía, mas já não a possuía. Antes que ela pudesse responder, Rowan aproximou-se dela. A sua presença mudou o ar. Ela foi escolhida, disse ele. O sorriso de Adrian desapareceu. A mão de Rowan permaneceu nas costas de Maren, quente e certa. Por 3 crianças que confiaram nela antes de confiarem num palácio, por um lobo que encontrou paz sob a sua mão. Os seus olhos endureceram, e por um homem que não tem mais paciência para ninguém, demasiado tolo para reconhecer o seu valor. Adrian baixou o olhar sob o peso do comando alfa de Rowan. Peça desculpa. Desculpe, sussurrou ele. Maren olhou para Rowan. Ele não olhou para a multidão. Ele olhou apenas para ela, como se a sua dignidade importasse mais do que o seu segredo. Então, o comerciante de maçãs notou o anel na mão de Rowan. O velho ficou pálido. Um por um, os aldeões começaram a curvar-se. A respiração de Maren engatou enquanto a verdade se espalhava pela praça. Rowan Thornhart, Rei Alpha de Thornmere, estava publicamente ao seu lado e não tirara a mão das suas costas. Quando regressaram à casa, metade de Vila Colheita curvou-se a Maren por engano. A outra metade olhava para ela como se ela tivesse escondido o Rei Alpha debaixo da sua mesa de cozinha, o que, tecnicamente, ela fizera. Maren entrou primeiro e colocou o cesto de compras no balcão com um cuidado desnecessário. Rowan fechou a porta atrás dos meninos, dispensando os guardas para a borda da propriedade. O silêncio encheu a casa. Finn estendeu a mão para um pedaço de pão de milho. Não agora, disse Maren. Ele retirou lentamente a mão. Bram sussurrou. Ela está muito zangada. Notei, respondeu Rowan. Maren virou-se para ele. Você não tem o direito de parecer calmo. Eu não estava ciente de que a calma exigia permissão. Exige hoje. Leo subiu para uma cadeira e abraçou o seu lobo de casca de milho, observando-os com interesse solene. Rowan tirou o casaco. Sem o anel real e a postura de comando, ele quase parecia Ronan novamente, o homem quieto que levara a sua água e colocara pão no prato de Leo. Mas Maren sabia melhor agora. Sabia que aqueles ombros tinham carregado um reino. Sabia também que uma vez os tinha secado com uma das suas melhores toalhas. Você deixou-me nomeá-lo Tempestade, disse ela. A sua expressão apertou-se. Você parece determinada. Você dormiu aos meus pés. O chão era confortável. Você abanou a cauda. Rowan olhou para os meninos. Não houve testemunhas. Todos os 3 príncipes levantaram as mãos. Maren tentou não sorrir. Falhou por meio segundo. Rowan viu-o e o calor suavizou os seus olhos. Essa pequena ternura fez o seu sofrimento regressar. Porque não confiaste em mim. O humor desapareceu. Rowan olhou para a janela onde a última luz do dia repousava sobre os campos molhados. Porque alguém no meu conselho tentou matar-me. Ele desabotoou a camisa o suficiente para revelar o curativo à volta do ombro direito. Veias escuras ainda se espalhavam levemente sob a pele onde o veneno de prata lunar pairava. A flecha atingiu-me perto da floresta Blackbriar. Mudei de forma porque o meu lobo podia sobreviver ao veneno mais tempo do que o meu corpo humano. Voltar para o palácio teria alertado o traidor de que eu estava vivo. E os meninos? Eles seguiram-me antes do ataque. A sua mandíbula endureceu. Alguém assustara Leo. Acredito que a mesma pessoa tensionava usá-los contra mim. Ah! Leo baixou os olhos. Rowan atravessou a sala e ajoelhou-se à sua frente. A sua grande mão pousou suavemente sobre os pequenos dedos da criança. Você não fez nada de errado. Lyle encostou-se nele.
Maren observou o rei baixar-se sem hesitação por um menino assustado. O poder nunca parecera tão quieto. Por que ficou aqui? Perguntou ela. Rowan olhou para ela. No início, porque eles estavam seguros. E depois, o seu lobo agitou-se sob a sua pele. A resposta encheu o espaço entre eles antes que ele falasse. Porque eu estava. A respiração de Maren engatou. O seu cheiro aprofundou-se, mel e camomila a aquecer a sala. Os olhos de Rowan brilharam dourados. A atração invisível sob as suas costelas apertou-se, atraindo-o a um passo mais perto. Ele levantou-se lentamente. Maren. A forma como ele disse o seu nome carregava mais verdade do que todas as suas explicações. Ela podia ouvir o seu batimento cardíaco, ou talvez fosse o dela. Os ritmos pareciam encontrar-se em algum lugar entre eles. O que está a acontecer? Sussurrou ela. O olhar de Rowan desceu brevemente para os seus lábios antes de regressar aos seus olhos. A ligação de companheiros. As palavras deveriam tê-la assustado. Em vez disso, o calor espalhou-se atrás do seu externo, familiar e doloroso. Ela lembrou-se de como tempestade se acomodara sob a sua mão, de como Ronan carregara silenciosamente o balde mais pesado, de como Rowan se colocara ao seu lado no mercado como se a sua humilhação o tivesse ferido pessoalmente. Você sabia? O meu lobo soube primeiro. E você? Eu fui mais lento. Os reis geralmente são. Uma risada suave escapou-lhe. A sua mão levantou-se, parando a centímetros da sua bochecha. Ele não a tocou até ela dar o menor aceno. Os seus dedos roçaram a sua pele. A ligação flamejou. Maren inspirou bruscamente enquanto fumo de cedro e pinheiro negro a rodeavam. Os olhos de Rowan fecharam-se por um batimento cardíaco. A sua testa quase a tocara dela. Ele sentira a falta dela mesmo enquanto estava na mesma sala. Essa percepção moveu-se através da ligação com clareza surpreendente. Solidão, contenção, uma fome não de posse, mas de proximidade. Então Maren deu um passo atrás. A mão de Rowan caiu. Eu não me vou tornar algo que você esconde nesta casa. A sua expressão mudou. Eu nunca teria vergonha de você. A vergonha não é a única razão pela qual as pessoas guardam segredos. Lá fora, a noite instalou-se sobre o vale. A luz da lua começou a pratear as folhas molhadas. Maren pegou no casaco dele descartado. Um cheiro amargo prendia-se à gola por baixo do cedro e do fumo. Cravo. Os seus dedos pararam. Cheirei isto antes. A atenção de Rowan aguçou-se. Onde? Na audiência de impostos de inverno no ano passado. O chanceler Mordaunt estava atrás de mim. O seu manto cheirava exatamente a este óleo de cravo e tinta metálica. Cravo. Antes que Rowan pudesse responder, cavalos trovejando atravessaram o quintal. Guardas reais cercaram a casa. Um capitão subiu à varanda com uma ordem selada. Maren Willoughby, chamou ele. Por decreto do Conselho Real, você está sob prisão por raptar os herdeiros de Thornmere e usar influência ômega ilegal sobre o rei Alpha. Os olhos de Rowan ficaram dourados. As janelas tremeram. Maren estendeu a mão para ele antes que o seu lobo pudesse levantar-se. E desta vez, foi ela quem acalmou o rei. Maren entrou no palácio coroado sob um céu da cor de aço frio. A carruagem real rolou através de portões de ferro, enquanto centenas de janelas observavam das torres de pedra cinzenta. Guardas alinhavam o pátio em armadura negra. Criados ficavam de pé sob passagens cobertas, sussurrando por detrás de mãos enluvadas. Maren manteve o queixo erguido. Chegara vestindo o seu simples vestido castanho. Lama ainda secava ao longo da bainha. Ao lado dos nobres polidos que esperavam lá dentro, ela parecia alguém que se perdera na história errada. Rowan caminhava à sua direita. Ele não largara a mão dela desde que saíram da casa. Você está a apertar demasiado, sussurrou ela. Os seus dedos afrouxaram imediatamente. Desculpe, quero dizer a minha. Rowan olhou para baixo. Maren enrolara ambas as mãos à volta das dele, como se temesse que o seu lobo pudesse rasgar as paredes do palácio. Vejo, você parecia pronto para comer o capitão. Eu estava a considerar isso. Ele parecia fibroso. Um leve sorriso tocou a boca de Rowan. Os guardas fingiram não ouvir. Atrás deles, Finn, Bram e Leo
saíram da segunda carruagem sob pesada proteção. Finn usava o seu casaco formal, abotoado incorretamente. Bram escondia pão de milho num dos bolsos. Leo abraçava o seu pequeno lobo de casca de milho contra o peito. A visão deu coragem a Maren. O salão do trono cheirava a cera de abelha, rosas de inverno e demasiados perfumes caros. A luz dourada entrava por janelas altas, caindo sobre fileiras de nobres, dispostos sob lobos de pedra esculpida. O chanceler Alistair Mordane estava de pé em frente ao trono. Era alto, de cabelos prateados e elegante em vestes verde escuras. O cheiro amargo a óleo de cravo seguia-o. Leo parou de andar. A sua pequena mão apertou a saia de Maren. Ela baixou-se ao lado dele. Não tens de ser corajoso de uma vez. Leo aproximou-se. Rowan notou a reação da criança. Os seus olhos arrefeiram ao fixarem-se em Mordane. Lady Celestine estava perto do seu pai, vestida de seda azul pálido e diamantes. O seu olhar percorreu as mangas remendadas de Maren. "Esta é a Ômega?" perguntou ela. Maren olhou para trás dela. Acreditou que sim, a menos que outra nos tenha seguido cá para dentro. Um guarda tossiu no punho. A boca de Rowan contraiu-se. A cara de Celestine apertou-se. "Você acha isso engraçado?" "Ainda não", disse Maren, "mas permaneço esperançosa." Mordane deu um passo em frente. "Maren Willoughby, você está acusada de raptar os herdeiros reais, ocultar o rei ferido e usar influência de cheiro ilegal sobre membros da linhagem real." Murmúrios espalharam-se pelo salão. Maren sentiu a raiva de Rowan antes de a ver. Ele passou pela ligação de companheiros, afiada e protetora. Ela roçou os dedos no seu pulso. Ainda não. O seu lobo acalmou-se relutantemente. "Encontrei 3 filhotes assustados no meu campo de milho", disse Maren. Eles estavam famintos, molhados, e um mal conseguia controlar a sua mudança. Eu alimentei-os. "Você ocultou as suas identidades!" Eles esqueceram-se de mencionar que eram príncipes. Finn levantou a mão. "Essa foi a minha decisão." Bram também levantou a sua. "Concordei." Lyle olhou para ambos os irmãos, depois levantou lentamente o lobo de casca de milho. O coração de Maren suavizou-se. Celestine bufou. "As crianças podem ser facilmente manipuladas por um cheiro ômega experiente." Rowan deu um passo em frente. O salão ficou silencioso. "Escolha as suas próximas palavras com cuidado." Celestine empalideceu, mas não recuou. "Vossa Majestade, esta mulher não tem sangue nobre, não tem treino e não tem entendimento do dever real. Ela é inadequada mesmo como serva do palácio, muito menos..." Finn mudou de forma antes que ela terminasse. Um filhote de lobo branco disparou pelo chão de mármore e colocou-se em frente a Maren. Bram seguiu-o. Lyle ofendeu-se um momento antes de mudar e juntar-se a eles. 3 pequenos lobos ficaram entre Maren e a corte, pelagem erguida, dentes visíveis. Os olhos de Maren arderam. "Oh, meu querido!" sussurrou ela. Celestine deu um passo para trás. Finn mordeu a bainha do seu vestido. A seda rasgou ruidosamente. O filhote imediatamente sentou-se e pareceu inocente. Bram virou a cabeça, ombros a tremer. Até Rowan falhou em esconder o seu sorriso. Mordane bateu com o seu cajado no chão. "Chega! Estas crianças foram claramente corrompidas." "Não", disse Rowan. Ele desceu da plataforma elevada e ficou ao lado de Maren. "Eles estavam assustados dentro do meu palácio. Dormiram pacificamente na casa dela. Lyle não falava há meses, mas disse o nome dela depois de um dia sob os seus cuidados." Rowan virou-se para os nobres. "Ela não roubou a minha família. Ela protegeu-a quando este tribunal falhou." A sua mão encontrou a de Maren. Desta vez, ela não o provocou por apertar demasiado. A expressão de Mordane endureceu. "Então, talvez Vossa Majestade deva examinar as evidências antes de a defender." 2 guardas carregaram uma arca de madeira para o salão. Maren reconheceu-a imediatamente, fora retirada de debaixo da sua cama. Mordane abriu a tampa. Lá dentro estavam maços de ervas secas, linho manchado de sangue e 6 pontas de flecha de prata lunar enroladas numa das toalhas de cozinha de Maren. O salão explodiu. Maren olhou para eles. "Eu nunca vi isto antes." Mordane sorriu sem calor. "Claro que não." Ao seu lado, Rowan ficou completamente imóvel.
Então Lyle começou a tremer. Ele olhou para as mãos enluvadas de Morden e sussurrou uma palavra assustada. Cravo. O sussurro de Lyle mudou todo o salão do trono. A palavra era pequena, mas carregava mais longe do que qualquer comando real. Rowan virou-se para o chanceler Morden. A expressão do homem mal se moveu. Apenas os seus dedos apertaram a cabeça prateada do seu cajado. Maren notou. Rowan também. Lyle pressionou-se contra a sua saia, tremendo tanto que o pequeno lobo de casca de milho escorregou das suas mãos. Maren ajoelhou-se e abraçou-o. Estás seguro? Murmurou ela. Não tens de dizer mais nada. O olhar de Rowan permaneceu fixo em Morden. Não, disse o chanceler suavemente. A criança está assustada. Sentiu o óleo nas minhas luvas. Nada mais. Talvez, respondeu Rowan. A sua voz estava calma. Essa calma assustou a corte mais do que a raiva teria feito. Ele virou-se para os guardas. Removam as evidências. Seliem as câmaras de armazenamento. Ninguém sai do palácio sem a minha permissão. O sorriso de Morden desvaneceu-se. Maren não foi levada para a masmorra. Rowan recusou. Em vez disso, foi colocada num quarto de hóspedes guardado com vista para os jardins do palácio. O quarto era maior que toda a sua casa, com cortinas de veludo, uma lareira de mármore e uma cama tão larga que ela suspeitava que 3 famílias poderiam dormir nela sem se encontrarem. Ficou de pé ao lado dela, incerta. Isto é ridículo, sussurrou ela. Uma criada que esperava perto da porta pareceu alarmada. A cama, minha senhora? O quarto, a criada baixou a voz. Este é um dos quartos mais pequenos. Maren olhou em volta. Claro que é. Depois de a criada sair, o silêncio pareceu mais pesado que o luxo. Maren atravessou a janela. Bem abaixo, guardas procuravam nos pátios, enquanto criados corriam entre as alas, carregando caixas seladas. Em algum lugar do palácio, Rowan estava a procurar a verdade. Ela deveria sentir-se aliviada. Em vez disso, sentiu falta do som da sua respiração ao lado da sua lareira. Sentiu falta da pelagem negra sob os seus dedos. Sentiu até falta do olhar ofendido que ele lhe lançava sempre que ela o chamava tempestade. A ligação de companheiros doía sob as suas costelas, silenciosa mas constante. Um suave arranhar veio de trás da parede. Maren virou-se. O arranhar parou. Então veio uma voz abafada. Empurra mais forte. Estou a empurrar. Está sentada no meu pé. Um painel estreito junto à lareira abriu-se. Finn caiu primeiro. Bram aterrou em cima dele. Leo rastejou sobre ambos, agarrando um monte de cascas de milho secas. Maren, para com isso. Finn levantou-se e limpou o pó do seu casaco formal. Encontramos-te. Vocês deviam ter ficado no berçário real. Ficamos, disse Bram. Depois paramos. Maren tentou parecer severa. Durou 3 segundos. Ela abriu os braços. Todos os 3 meninos correram para eles. Durante um tempo, ninguém falou. Maren abraçou-os com força, respirando o cheiro limpo a sabão, lã e a leve selvageria que se agarrava às suas peles. Leo tocou-lhe na bochecha. Caça! A palavra partiu algo tenro dentro dela. Em breve, prometeu ela. Finn colocou o monte de cascas de milho na mesa. Trouxemos estas da sua casa. Bram tirou o barbante do seu bolso. Estamos a fazer alguma coisa. O quê? Uma coroa, disse Finn. Maren piscou. Para quem? Todos os 3 meninos olharam para ela como se a resposta fosse óbvia. Você. A primeira coroa desmoronou-se imediatamente. A segunda era demasiado pequena e ficou presa entre as orelhas de Finn depois de ele mudar de forma para a testar. Maren riu tanto que teve de se sentar. Isto não tem piada, disse Finn, a sua cabeça de lobo presa sob o anel torto de cascas. Bram puxou de um lado. Tem um pouco de piada. Leo também riu. O som era suave e surpreso, como se esquecera que a risada podia pertencer-lhe. Ao pôr do sol, a terceira coroa finalmente manteve a sua forma. Era irregular, atada com fio vermelho e decorada com 3 pequenas flores de seda de milho. Nenhum joalheiro real a teria chamado de bonita. Maren pensou que era a coisa mais adorável que já vira. Uma batida soou. Os meninos apressaram-se para a passagem escondida. Rowan entrou antes que eles escapassem. Ele parou.
Finn estava de pé junto à lareira com palha no cabelo. Bram escondeu o barbante atrás das costas. Leo segurava a coroa contra o peito. Rowan olhou para Maren. Vejo que as paredes do berçário falharam novamente. Eram mal projetadas, disse Finn. Rowan fechou os olhos. Maren sorriu. Você devia falar com o rei. O seu olhar voltou para ela, mais quente agora. Por um momento tranquilo, as crianças e o palácio desapareceram. Rowan atravessou a sala e colocou um chale dobrado nos ombros de Maren. Você estava com frio. Ela não se queixara. Ele notara na mesma. Você encontrou alguma coisa? Perguntou ela. O inventário de prata lunar levava o selo de Morden, mas as datas foram alteradas. Alguém usou tinta metálica para reescrever os registros. Óleo de cravo remove tinta velha, disse Maren. Rowan acenou com a cabeça. E deixa um cheiro. Os seus olhos encontraram-se. As evidências estavam a juntar-se. No entanto, sob a sua determinação, ela sentiu a sua exaustão através da ligação. Maren tocou a sua mão. Você comeu? Eu estive a investigar traição. Essa não foi a minha pergunta. Um sorriso cansado apareceu. Não. Ela deu-lhe o último pedaço de pão que os meninos tinham contrabandeado do jantar. O rei Alfa aceitou-o sem argumentar. Lá fora, os sinos começaram a tocar para o festival da colheita. Mordain insistira que a celebração continuasse, esperando que a cerimônia pública escondesse as rachaduras que se formavam à sua volta. Uma hora depois, a praça do palácio encheu-se de lanternas, música e milhares de cidadãos. Maren estava sob guarda na borda da plataforma real. Rowan sentou-se no trono acima da multidão, observando Morden com paciência fria. Então, 3 pequenos lobos brancos irromperam de trás das cortinas cerimoniais. A multidão engasgou-se. Finn trazia a coroa de casca de milho na boca. Bram e Leo corriam ao lado dele. Antes que qualquer guarda os pudesse parar, os 3 príncipes correram direto para Maren. Os 3 filhotes de lobo brancos atravessaram a plataforma do Festival da Colheita, enquanto milhares de vozes se silenciavam. A luz das lanternas cintilava sobre a sua pelagem. A música parou no meio de uma nota. Guardas estenderam as mãos para eles, mas Rowan levantou uma mão. Ninguém se moveu. Finn alcançou Maren primeiro. Ele mudou de forma tão rapidamente que a coroa de casca de milho quase caiu da sua boca. Bram apanhou-a contra o peito enquanto Leo se aproximava de Maren. Fizemos isto para você, disse Finn. Maren olhou para a coroa torta. Era tecida com cascas douradas pálidas, fio vermelho e 3 pequenas flores de seda de milho. Um lado inclinava-se ligeiramente mais baixo que o outro. Nada nela se assemelhava à coroa cravejada exibida ao lado do trono de Rowan. No entanto, os seus olhos encheram-se de lágrimas. Bram colocou-a cuidadosamente na cabeça dela. Escorregou sobre uma sobrancelha. Rowan levantou-se do seu trono, desceu os degraus e endireitou-a gentilmente. Os seus dedos roçaram o seu cabelo. Pronto, murmurou ele. Perfeita. Maren olhou para ele. Você é um mentiroso muito mau. Estou a melhorar. Algumas pessoas na multidão riram suavemente. O chanceler Mordaunt não. Isto é uma afronta à coroa, anunciou ele. Removam essa mulher imediatamente. 2 guardas avançaram. Rowan moveu-se entre eles e Maren. O calor desapareceu do seu rosto. Toque-lhe, disse ele, e aprenda quão pouca paciência o seu rei tem sobrando. O comando real rolou pela praça. As janelas tremeram. Todos os guardas baixaram as armas. Mordaunt bateu com o seu cajado na plataforma. Ela enfeitiçou-o. Ela corrompeu os príncipes e voltou à linhagem real contra o seu próprio conselho. Leo começou a tremer. Maren estendeu a mão para ele, mas o pequeno menino deu um passo em frente por conta própria. O seu rosto estava pálido. Os seus dedos apertavam o lobo de casca de milho que ela fizera para ele. A expressão de Rowan suavizou-se. Você não precisa de falar, disse ele. Leo olhou para Maren. Ela deu-lhe o mesmo sorriso gentil que oferecera na casa. Ninguém te está a pedir para seres corajoso de uma vez. A criança respirou uma vez, depois outra. Ele estava lá, sussurrou Leo. A multidão ficou em silêncio. Os olhos de Mordaunt endureceram. Leo apontou para ele. Na floresta, antes da flecha, ele cheirava a cravo. Mordaunt riu agudamente.
A memória confusa de uma criança assustada não prova nada. Prova o suficiente para revistarmos os seus aposentos privados, respondeu Rowan. Um capitão da Guarda Real subiu à plataforma com um livro de registros selado e uma bolsa de veludo negro. Encontramos isto escondido debaixo da secretária do chanceler Mordaunt. Ele abriu a bolsa. Pontas de flecha de prata lunar derramaram-se sobre a mesa. Um amargo aroma a cravo flutuou no ar. Murmúrios varreram a multidão. O capitão abriu o livro de registros. As datas foram alteradas com tinta metálica. O registro original mostrava que o chanceler Mordaunt removeu prata lunar do arsenal real 3 dias antes do ataque. O rosto de Mordaunt perdeu a cor. Lady Celestine afastou-se do seu pai. Você não pode acreditar nisto, disse ele. Eu protegi este reino durante 20 anos. Você tentou envenenar o seu rei, respondeu Maren calmamente. Você assustou os seus filhos. Isso não foi proteção. Mordain virou-se para ela com ódio a arder nos olhos. Você não era nada antes de ele a encontrar. O lobo de Rowan agitou-se. Pelagem negra varreu o seu corpo enquanto ele mudava de forma entre um batimento cardíaco e o outro. O enorme lobo negro aterrou em frente a Maren. Garras cortando a plataforma de madeira. Um rugido saiu do seu peito, profundo o suficiente para silenciar toda a praça. Mordain cambaleou para trás. Rowan ficou entre ele e Maren, ombro ferido marcado por cicatrizes de prata, olhos dourados a arder sob as lanternas. Tempestade. A sua tempestade. Maren colocou uma mão no seu pescoço. A sua fúria suavizou-se instantaneamente. A multidão viu isso. Viram o lobo mais poderoso de Thornmere baixar a cabeça sob o toque gentil de uma ômega. Os guardas apreenderam Mordaunt. Quando o perigo passara, Rowan voltou à forma humana. Uma capa real foi colocada nos seus ombros, mas ele ignorou a coroa à espera ao lado do trono. Em vez disso, virou-se para Maren. A coroa de casca de milho ainda repousava tortamente sobre o seu cabelo. Uma coroa de ouro pode ser herdada, disse ele. A sua voz a ecoar pela praça. Esta foi conquistada. Os 3 príncipes reuniram-se à volta dela. Eles escolheram a mulher que lhes deu segurança quando o palácio lhes deu medo. O meu lobo escolheu a mulher cuja bondade o alcançou quando o poder não pôde. Rowan aproximou-se. E muito antes de eu entender por que o meu coração a escolheu também. Então o rei Alfa de Thornmere baixou-se de joelhos. Uma onda de respirações espantadas moveu-se pela multidão. Rowan inclinou a cabeça perante Maren. Não porque ela o tivesse comandado, porque ele queria que todo o reino compreendesse que a sua gentileza não estava abaixo do seu poder. Era a única coisa forte o suficiente para o curar. Ele estendeu a mão para ela. Nenhuma lei, conselho ou ligação de companheiros o escolherá por você, disse ele. Maren Willoughby, você ficará ao meu lado, não atrás do meu trono, mas ao lado dele, como minha rainha escolhida? O festival esperou. Os príncipes esperaram. Até o lobo de Rowan parecia prender a respiração. Maren olhou para o rei ajoelhado perante ela, depois para os 3 pequenos rapazes a segurar as bainhas do seu vestido. Lentamente, ela colocou a mão na dele. A ligação de companheiros aqueceu-se entre as suas palmas, gentil no início, depois profunda o suficiente para alcançar todos os lugares solitários que ambos tinham escondido durante anos. Rowan olhou para ela, esperança cuidadosamente contida por detrás dos seus olhos dourados. Sim, disse Maren. A multidão explodiu. Aplausos ergueram-se pela praça do palácio. Sinos tocaram das torres e os 3 príncipes mudaram para a forma de lobo, correndo em círculos animados à volta do joelho de Rowan. Finn tropeçou em Bram. Bram rolou para Leo. Todos os 3 aterraram numa pilha de pelos brancos debaixo da saia de Maren. Ela olhou para eles. Uma família real muito digna. Rowan levantou-se, ainda segurando a sua mão. Eles seguem o exemplo do tio. Finn latiu em concordância. Maren riu. Depois voltou-se para Rowan. Mas eu tenho condições. Os aplausos desvaneceram-se lentamente. Vários membros do conselho trocaram olhares preocupados. Rowan, não. Eu não esperava nada menos. Eu não me sentarei em silêncio ao lado do seu trono, enquanto as ômegas são tratadas como propriedade.
Crianças sem família serão protegidas pela coroa, e lobos jovens que lutam com as suas mudanças receberão cuidado, não punição. A expressão de Rowan suavizou-se. Mais alguma coisa? Maren considerou-o. Sim, chega de fingir ser um lobo vadio na minha casa. Uma suave onda de risos moveu-se pela praça. Rowan inclinou-se mais perto. E se o meu lobo sentir falta da sua lareira? Então ele pode visitar pela porta como todos os outros. A sua boca curvou-se, cruel, necessária. Ele levantou a mão dela e beijou os nós dos dedos. Então aceito todas as condições, minha rainha. As bochechas de Maren aqueceram-se sob a coroa torta de casca de milho. 3 semanas depois, o Conselho de Thorin aprovou as primeiras leis com o nome de Maren. Abriram-se novos abrigos para crianças órfãs. Curandeiros de aldeia receberam treino para ajudar lobos jovens a passar por mudanças instáveis. Contratos forçados de ômega foram proibidos em todo o reino. Alguns nobres resistiram. Rowan convidou-os a explicar as suas objeções diretamente a Maren. A maioria descobriu que não tinha nenhuma. A cerimônia de companheiros aconteceu em privado sob a lua cheia. Não houve diplomatas, carruagens cravejadas ou varandas lutadas. Apenas Rowan, Maren e 3 meninos sonolentos à espera debaixo do velho carvalho atrás da sua casa. A luz da lua cobriu os campos de milho de prata. O ar cheirava a terra fria, fumo de cedro e as últimas flores de camomila da estação. Rowan ficou em frente a Maren sem a sua coroa. Durante a maior parte da minha vida, disse ele, todos se curvaram porque temiam o meu poder. Os seus dedos roçaram gentilmente a sua bochecha. Você foi a primeira pessoa que olhou para o meu lobo e lhe disse para limpar as patas. Maren sorriu. Ele precisava de orientação. Ele precisava de você. A honestidade na sua voz tirou o humor da sua respiração. Rowan apoiou a testa contra a dela. Eu escolho você livremente, não por instinto, não por sangue, porque cada parte de mim conhece a paz quando você está perto. A ligação abriu-se completamente. Maren sentiu a sua devoção, o seu desejo silencioso e cada momento em que ele a observara, sem pedir para ser notado. Ela deu-lhe a sua confiança em troca. Mel quente encontrou fumo de cedro sob a lua. Rowan beijou-a lentamente como se tivesse esperado toda a sua vida para aprender o que a ternura se sentia. Atrás deles, Finn sussurrou. Eles já acabaram? Bram suspirou. Provavelmente não. Leodil. A sua coroação ocorreu no início do inverno. Os joalheiros reais prepararam uma magnífica coroa de ouro, mas Meryn entrou no salão do trono, usando-a de casca de milho. A corte ficou a olhar. Rowan sorriu. Só depois dos 3 príncipes a escoltarem orgulhosamente até ao trono é que ela a trocou por ouro. A coroa de casca de milho foi colocada dentro de uma vitrine de vidro ao lado da espada real de Rowan. Uma placa de prata por baixo dizia: a coroa que foi escolhida antes de ser dada. Nessa noite, a nova família real ignorou o banquete de coroação e regressou à casa de Meryn. Comeram ensopado de frango, pão de milho quente e bolo de maçã junto ao fogo. Finn e Bram presentearam Rowan com outra coroa feita de cascas de milho restantes. Era demasiado grande, dolorosamente irregular e decorada com o que parecia ser uma pena de galinha. Rowan olhou para ela. Você tende a usar, disse Finn. É tradição, acrescentou Bram solenemente. Leo subiu ao colo de Rowan e colocou-a sobre o seu cabelo escuro. O rei alfa mais temido do norte sentou-se junto à lareira com casca de milho a cair sobre um olho. Meryn riu, até as lágrimas lhe encherem os olhos. Rowan olhou para ela através do fogo. Não havia solidão no seu rosto agora, apenas calor. Mais tarde, os meninos adormeceram numa pilha emaranhada perto da lareira. Meryn recostou-se no ombro de Rowan, enquanto a neve começava a cair para lá das janelas. A sua mão encontrou a dela debaixo do cobertor. Sinto falta deste lugar, murmurou ele. Estivemos fora apenas um dia. Mesmo assim, senti falta dele. Meryn sorriu e aproximou-se. O reino lembrou-se do dia em que o seu rei alfa se curvou perante uma coroa feita de cascas de milho, mas Rowan lembrou-se de algo mais simples. A mulher debaixo dela ensinara a 4 lobos solitários o que casa devia parecer. E assim,
A história de Marin finalmente chegara ao seu final silencioso e quente. Se você ainda estivesse aqui com ela, então, talvez este pensamento final fosse para você. Marin fora ignorada, julgada, traída por evidências falsas e incompreendida por pessoas que já tinham decidido o seu valor antes de ouvirem a sua verdade. Ela fora magoada, mas nunca implorou a ninguém que acreditasse nela. Nunca se diminuíra para manter pessoas cruéis confortáveis. Quando os segredos de Rowan feriram a sua confiança, ela deu um passo atrás não para o castigar, mas para proteger a sua dignidade. Essa fora a sua verdadeira força. Você não podia controlar quem o compreendia mal, quem o traía ou quem escolhia rumores em vez do seu caráter. Você só podia controlar o que aceitava, como respondia e se abandonava apenas para manter outra pessoa. Maren mostra bondade sem se tornar fraca. Ela escolheu o amor sem render a sua voz. Ela escolheu a si mesma antes de aceitar uma coroa. E honestamente, uma coroa de casca de milho feita por 3 filhotes desarrumados valia provavelmente mais do que metade das joias daquele palácio. Se a sua jornada tocou algo em você, deixe uma palavra nos comentários. Dignidade, e gentilmente compartilhe e subscreva para que possamos encontrarmos-nos novamente na próxima história.